Boa noite! Domingo à noite, começando uma live. Fazia tempo que eu não fazia no domingo. Hoje para falar que ser foda não é tirar 10 o tempo todo. Vamos ver aqui o Gustavo Reis, parceiro antigo aqui, podendo estar velho novo amigo, como ele mesmo definiu aí nas redes sociais. Então estou aqui convidando o Gustavo, vamos aguardar para ele ver se a conexão dele aí permite. Estamos juntos. Tá ali, velho! Domingo, cara, é o Vietnã. O bicho pegou, Peço desculpas cara. a ti, peço desculpas aos teus seguidores aí por esse breve atraso pra gente começar. Mas, cara, é uma loucura. Pode ver que o cenário tá diferente, Domingo, né? Eu vi, cara, eu achei que tu ia estar naquele teu mega estúdio, com 200 parafernália que tu tem lá. Olha aqui, só pra tu ver. Aqui tem elefante azul, tem casinha, tem ursinho, tem de tudo aqui, cara. Isso aqui é o ateliê da Morena, né? E aí ela traz a Marina pra cá e elas tocam o terror no fim de semana. Então faz uma meia hora que eu disse pra elas, olha, agora é lá na sala e eu vou ter que encontrar um canto pra me instalar aqui. Se tu visse agora onde o meu celular tá apoiado, tu ia morrer de rir, cara. Tá apoiado numa máquina de costura da minha esposa. Que beleza, cara, que beleza, cara. Os tripés estão todos no estúdio, esqueci de trazer o tripé pra cá, tá valendo. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, tão bem quanto dá pra estar, né? Exato, né? Esse novo normal. Eu odeio essa expressão. E, aliás, essa já é aí, né, uma conexão pra gente falar aqui da questão que surgiu essa ideia sobre o tema. De hoje, nós ficamos trocando ali uns dias e tal, o que nós vamos falar, porque já fomos juntos numa live de um terceiro, que é a Experiência, que é parceiro, já tive no perfil do Gustavo, o Gustavo já teve no meu canal de podcast, agora estamos aqui, então chega uma hora que o que nós vamos falar que a gente ainda não falou, né? Que a gente possa estar aqui conectando. E aí então surgiu essa ideia, eu estava agora há pouco falando com quem estava entrando, né, que se alguém quisesse manifestar e explicar aqui o que atraiu no título, né, ser foda não é tirar 10 o tempo todo, mas justamente nós aqui estávamos falando sobre esse cansaço, e eu me lembro, me quero deixar aqui com um ponto de partida para a gente conversar, eu me lembro que no colégio, né, eu fui um péssimo aluno, diferente de ti, né, Gustavo, em matemática, então eu era um caos, aliás, eu rodei em matemática, né, no primeiro ano do segundo grau, na época, né? Segundo grau, eu rodei em matemática e física. Então, se alguém falasse para mim que eu tinha que tirar 10, eu falei, não, velho, para mim eu só preciso tirar 7 e passar de ano. Só, né? Aliás, esses dias eu tô conversando com uma cliente minha, a cliente falando da filha dela, né? E que a filha dela teria tirado 10. Ela falou, pá, minha filha tirou 10 numa prova, o que a gente espera da próxima? Se fosse eu espero 4 da próxima. Divide por 2, dá 7 e passa de ano. Fechou todos. Na média, o que chegou na média. Mas eu quero fazer essa analogia, independente dos históricos escolares de cada um, e aí passar a bola para ti complementar aí, Gustavo, que é a questão de que, cara, tem muita coisa que eu cresci na minha vida que eu continuo só querendo, entre aspas, passar de ano. Né? Tem muita coisa que, entre aspas, eu continuo querendo tirar o 7 ali, que eu sei que não é feio, eu sei que não é um desastre, mas não é o top, né, velho? Tipo, porque ser top, cara, aqui eu vou matar a pau, aqui eu vou estar acima da média, né? Aqui eu vou surpreender, aqui eu vou dar esse senso de, entre aspas, perfeição. Eu acho que esse é um lugar a ser escolhido, né? Tipo, eu escolho aqui nessa área, nesse projeto, sei lá o que, chegar neste nível. Porque se eu entendo que tudo tem que ser nesse nível, não é mais uma escolha. Porque tudo tem que estar nesse nível, né? E claro, depois numa segunda parte a gente também pode falar um pouquinho mais sobre que isso não é possível também, né? A gente também cresce e descobre que não é possível. Mas eu queria o teu ponto de vista pelo viés, né, como professor, como é que tu vê a expressão, né, não tirar sempre 10, né, visto aí de uma carreira tua longa já, antiga, de professor, seja acadêmico, pré-vestibular, colégio, tem que já te envolver com tudo isso na vida, então como é que tu olha essa expressão, cara, que a gente criou junto aí? Mais um que me chama de velho. Tá bom, beleza. Tá bom para tudo certo.
Mas... Não, mas nós estamos juntos, tá tudo na mesa, tudo na mesa. Gabriel, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Tava de fato faltando um evento aqui nas tuas propriedades digitais, né? Não que o podcast não conte, muito pelo contrário, né? Mas um evento ao vivo para a participação das pessoas, com essa interação que eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai acelerar aí nesse final de domingo. É interessante ouvir falar a respeito disso, Gabriel, porque eu tenho batido muito nessa tecla já há bastante tempo. Seguidamente eu tenho a oportunidade e o privilégio de palestrar para pessoas da área de educação, para gestores educacionais, para professores, até mesmo para alunos, né? E aí as falas mudam de vez, né? Dependendo do público a que eu estou me dirigindo. E muitas vezes, quando eu falo para professores, especificamente para professores envolvidos nos processos de avaliação, que eu carinhosamente apelidei de pessoas que se dispõem diariamente a sujar as mãos de sangue, né? Porque mexer com avaliação, cara, de sangue, nossa, complicado, é muito duro. Eu sempre digo para eles que o único contexto em que a palavra média é considerada um objetivo a ser alcançado é o contexto educacional. Observa bem que coisa interessante isso, quando a gente fala assim, eu preciso passar por média. Eu tirei 10 na primeira prova, agora eu preciso tirar só um 4, porque somou, dividiu por 2, média 7, e beleza, se eu conseguir conquistar a média, eu passei, né? Como se a gente pudesse, ingenuamente, como se a gente pudesse estabelecer que essa nota de corte é a mesma para todo mundo, o que não me parece fazer muito sentido. E mais ainda, eu diria, se a gente pegar essa palavra e essa mesma abordagem e transportar para virtualmente qualquer outra esfera, a gente vai testemunhar imediatamente uma tremenda de uma rejeição dessa mesma palavra. Ela se torna rapidamente inaceitável. Se de repente você tem uma avaliação de performance, né, com a pessoa que é responsável por você, seu colaborador da mesma empresa e tudo mais, e a pessoa, quando começa a conversar, diz assim, olha, seu desempenho está médio, está bem médio, né? Muito provavelmente você não vai satisfeito para casa. Né? Uma bosta. O Gabriel recentemente tocou bastante no tema dos relacionamentos aqui, Gabriel, e eu imaginava que a nossa conversa fosse enveredar para esse caminho, seria muito interessante, né? Seria muito interessante se as pessoas, primeiro, se elas fossem mais honestas com relação à percepção que elas têm relacionada aos seus encontros, né, aos encontros de que participam. E, em segundo lugar, na hipótese dessa honestidade encontrar lugar, imagina a situação, né? No dia seguinte a um primeiro encontro, né, presencial, digamos assim, nesse tempo de Tinder, de relações movediças, né, de conexões fracas virtuais. Tu acabou de entregar que tu faz tempo que tu estava solteiro, cara, que Tinder, ó... Pois é, beleza. É o que eu disse. Olha, isso aí, de novo... Seguimos juntos. Não, são 13 anos, tá tudo certo. Então, o que eu ia comentar, imagina se a pessoa olha para outra e diz, e aí, como é que foi? Você gostou? O que você achou do nosso primeiro encontro? A pessoa diz, olha, foi médio. Mas a parte boa de ter sido médio é que você tem margem para melhorar, né? Se tivesse sido 100%, só dava para descer a ladeira a partir dali. Cara, é inacreditável que a gente mire na média nos contextos educacionais. E essa minha incredulidade, ela se apoia, Gabriel, no fato de que, primeiro, praticamente nada mudou nas escolas ao longo desse tempo todo em que elas foram constituídas da forma como elas existem hoje, né? Com salas de aula, classes e cadeiras isoladas, os alunos separados fisicamente uns dos outros, perfilados, sentados todos de frente para o professor ou para a professora, né? Que modula o tempo todo, transmitindo a informação como se isso ainda fosse possível nos contextos de que a gente participa hoje. E, ao mesmo tempo, a gente persiste colocando em prática métodos avaliativos que são quantitativos na sua essência. E é justamente por isso que muita gente que está nos ouvindo agora, sabe calcular rapidamente de cabeça uma média aritmética. Porque é interessante essa percepção que as pessoas têm de que tudo aquilo que elas aprendem pode eventualmente ser medido. Aí eu te pergunto, como é que a gente mede pensamento crítico? Como é que a gente mede autonomia? Como é que a gente mede paciência? Como é que a gente mede todas essas competências socioemocionais de que tanto se fala hoje em dia? O amor, como é que tu vai medir o amor? Pois é, como é que tu vai arbitrar um índice para falar nisso? E aí, de repente, vai dizer, olha, você em paciência
né? No quesito paciência, você tirou 10 no primeiro trimestre e 4 no segundo, mas na média sua paciência é 7, né? Tudo bem que você virou o fio ali naquele 4, que deu um soco num colega, né? Pô, virou o FC, a turma, mas na média você passou. Não faz o menor sentido, é inacreditável. Que a gente... Cara, mas tem uma coisa agora, ó, como toda boa live, né? Um pensamento que me ocorreu agora aqui te escutando. Algumas coisas, talvez pela lógica do sentimento, e eu concordo contigo, não tem como medir, né? Não vou poder dizer o quanto tu ficou feliz, não tem consigo dizer 10, né? Agora, a gente sabe que se eu falar 9, 10 significa que está bem alto, se eu falar 6, 7 está mais ou menos, né? Se eu falar 3, 4 está ruim, né? Então, assim, partindo por essa lógica, quando a gente propôs ali a história não tem como ser sempre 10, mas eu acho interessante que algumas experiências, elas pressupõem teria que começar sendo muito forte, né? Assim, começou um emprego. Algumas experiências, deu um cortezinho, eu não consegui te ouvir. Algumas experiências eu entendo que a primeira, né, eu comecei um trabalho, eu tenho que começar me sentindo 9, 10, porque comecei uma relação, como tu falou agora há pouco, um primeiro encontro com alguém, né? Se esse primeiro encontro já for 5, 6, cara, tipo assim, isso aí vai virar paixão, é difícil, né? Difícil crescer para. E às vezes a gente. Mas é muito interessante a tua história da média, cara, porque olha só, não estava previsto enveredar para os relacionamentos, mas tu puxou, eu agora vou ir. Por que a gente aceita um relacionamento médio? Em algum momento parece se aceitar, porque o médio ele é assim, né? Eu sei porque eu falava isso como no colégio. Não, tudo bem, não é do caralho, mas eu não tô ferrado. Sim. Não tá, né? Aquela frase que eu tenho pavor, que tem gente que diz assim, como é que tá a tua vida? Ah, não tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar é longe de estar bom, né, cara? Eu não tenho do que reclamar, porque eu não estou em tragédia. É bom demais. Né? Tipo, eu e a mulher a gente não se mata, então eu não tenho do que reclamar. Mais ou menos, né? O meu trabalho eu não penso em suicídio, então eu não tenho do que reclamar. É geralmente isso, né? É a ausência de desespero que o cara reclama. Né? Mas agora, se a gente pensar em relacionamentos, cara, a quantidade de gente é grande, Gustavo, que eu já atendi, que traz a fala de que eu continuo esse namoro, e pior, e por mais que esteja humor aqui na nossa conversa, eu tô falando sério, a quantidade de gente que casa e vai dizer ano depois, casei porque ele era querido, ela era querida, era uma boa pessoa, mas já arrancou com nota 7 lá atrás, entende? E aí casou, né? Então, e aí eu fico assim, cara, se no começo não for nota, se não der 10, mas um 9, pelo menos na arrancada, com o tempo vai cair isso aí, né, velho? Eu tenho 2 observações para fazer. Primeiro, segundo um grande amigo meu, ser foda não é tirar 10 o tempo todo. Né? Então, vamos voltar para a estaca zero, vamos voltar para o ponto de partida. Né? Em segundo lugar, como é que a gente faz para estabelecer um índice, Gabriel, para que a gente possa olhar e segundo esse olhar, avaliar a qualidade ou o valor de um relacionamento? Como é que a gente faz? Eu já estou entrando no modo cartesiano aqui. Como é que a gente faria a ponderação dessas variáveis? Porque existe parceria, existe cumplicidade, existe responsabilidade, existe lealdade, existe uma série de elementos que deveriam ser considerados. E eu tendo a acreditar que nem todo mundo atribuiria os mesmos pesos às mesmas variáveis componentes desse índice. Então, acaba sendo, eu fico pensando assim, imediatamente que essa busca por um único índice, ela seria fascinante sob o ponto de vista da estrutura, né, de dados que estaria por trás da obtenção desse valor. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto esse índice ele seria um índice padronizado. O que eu quero dizer com isso? Ele seria um índice que autorizaria a comparação de diferentes relações, de diferentes naturezas, across the board, de ponta a ponta, tá? Independente de quem está vivendo aquela experiência. E isso me faz voltar para outro ponto relacionado à avaliação, que foi onde começou esse
esse gancho aqui, Gabriel. Eu recentemente fiz uma live, foi depois da tua. A tua foi a 99, não esqueço. Não lembro, eu gravei também. A live do Gabriel tem 2 9, uma bela live. Lá no YouTube para quem quiser ver. E eu fiz uma live sobre avaliação de competências socioemocionais. Achei um artigão muito legal de um doutorando, na época era doutorando em educação, um cara com formação em estatística, matemática, formação toda hard, assim, e de repente enveredou para o lado da educação para colocar essas coisas, né, os estímulos, as armas dele em cima da mesa e chegar lá. E ele estava dizendo essencialmente nesse artigo, né, a linha mestra de raciocínio dele, é que esses métodos de avaliação que a gente usa, que ele classifica como high stakes, ou de alto risco, né, como nós diríamos no mercado financeiro, eles têm um propósito bem nítido, que é o de classificar as pessoas. Então, quando a gente avalia usando 10, 9, 8, 7, 6, a gente coloca as pessoas ao longo de um ranking. Uma classificação. E, naturalmente, para quem participa, por exemplo, né, para quem conduz um processo seletivo tradicional, como é, por exemplo, o caso do vestibular, é mais simples. Sabe, não tem que pensar muito, não tem que levar muitas coisas em consideração, simplesmente submeter todo mundo à mesma prova, ver quem acertou mais, ponderar esses índices no final das contas, transformar em um índice único e classificar todo mundo. O que está longe de dizer, por exemplo, quem serão os melhores profissionais. Se fizesse sentido esse ranking, as pessoas que estão na ponta de cima do ranking sempre seriam os profissionais de destaque nas suas respectivas áreas. E as pessoas que ficaram na rabeira da lista não teriam um desempenho comparável a esse. Sim. Entende? Então, eu acho interessante essa abordagem porque, segundo esse autor e segundo uma abordagem que eu já vinha construindo também há bastante tempo, o objetivo final da avaliação tem que ser fazer a pessoa melhorar nos pontos em que ela foi avaliada. O objetivo final da avaliação não pode ser simplesmente tirar um retrato de um momento histórico, traduzir aquele momento histórico num índice e usar esse índice para classificar as pessoas. Só que sempre foi assim. E as coisas que sempre foram assim são muito difíceis de derrubar. Agora, como o Gabriel Carneiro Costa vai fazer para traduzir isso para o mundo dos relacionamentos, cara, acho que nós vamos precisar fazer um doutorado em conjunto. Mas é muito bom, muito bom. Eu adoro ter insight conversando, assim, cara, é um negócio legal. E isso é bom das lives sem roteiro, porque a gente tem a possibilidade de criar novos conteúdos a partir da live, né? Não é a primeira. Não é a primeira que vira um brainstorm. Não é a primeira. Sério. Porque assim, cara, numa lógica de relacionamento, a gente vai ter uma parte mais racional. Quer dizer, estou procurando uma pessoa com essas características físicas, com essas questões de vida, com essa estrutura de vida, sei lá, estou chutando aqui. Né? Coisas que a gente pensa, desde questões físicas, né? Como é que mais alto, mais baixo, loiro, moreno, sei lá o quê, que faixa etária que gostaria que tivesse, que se é casado, se foi casado, não foi, se tem filho, se não tem filho, aquelas coisas, qual é o estilo que me interessa, tá, lista lá, os valores, seja uma pessoa familiar, seja uma pessoa aventureira, seja uma pessoa isso ou aquilo, tá? Então, se faz uma imagem, que não tem nome ainda, porque é uma projeção idealizada do que eu considero bacana. A tendência é que eu pudesse encaixar uma nota de acordo com cumprir esse checklist, né? Então eu conheço o Gustavo, o Gustavo cumpriu, né? Eu sou hétero, fique claro, mas eu vejo o Gustavo, cumpriu com o checklist, deu a média ali na 9. Então eu conheci uma pessoa, nota 9, porque cumpriu com todos ou quase todos os meus padrões. Isso não quer dizer absolutamente nada que tu vá dizer, gosto de ficar com essa pessoa. E essa é a bizarrice. Tu fala assim, cara, eu conheci uma pessoa que cumpre tudo que eu gostaria que cumprisse, mas por algum motivo não gosta. Né? Não gosta de ficar na primeira, às vezes já, ou passa um tempo e fala, mas acabou não rolando uma coisa maior que podia rolar. Ou seja, me parece que levar as relações por um processo mais tangível não é a garantia de que vai se sentir bem com a pessoa. Esse é o primeiro ponto. Deixa eu só fazer o seguinte, o segundo ponto que eu penso sobre isso. Então, o primeiro é esse. Nota 10 nas qualificações. Mas o coração não bate. Não dá saudade. Então, temos então, não é um... Segundo ponto.
Sabe do que eu lembrei antes de tu entrar no segundo ponto, por incrível que pareça? Vê as conexões que a gente vai fazendo, cara. Eu lembrei do time do Real Madrid dos Galácticos. Não conheço nada de futebol, cara. Vai ter que explicar aí. Real Madrid, no final da década de 90, se eu não me engano, contratou todos os grandes craques do mundo, cara. Contratou o Zidane, contratou o Ronaldo, contratou o Beckham, contratou todo mundo, botou todo mundo a jogar. Tipo, no papel, era o melhor time do mundo. Não funcionou. Porque futebol é um esporte coletivo e relacional. As pessoas têm que se entender então, dentro do campo. Tudo que vai da relação, cara. Por isso que tu falou vestibular faz sentido, porque era uma grade de acertos e erros, essa grade ranqueia uma nota, ok. Mas tu botou a emoção no meio, né? Uhum. Mas teve um outro ponto que eu penso sobre relação, cara. Se eu pensar que eu tenho que tirar, que eu tenho que ser foda tirar 10 o tempo todo, então eu começo uma relação com alguém, e o que eu busco? Tirar o 10. Uhum. O que seria tirar 10 numa relação com alguém? Pô, sei lá, aí cada um vai ter o seu critério, mas eu tenho que matar a pau, eu tenho que ser o cara. Só que esse cara não é sustentável. Uhum. Porque o Gabriel vai ter falha, vai ter o dia do mau humor, vai ter o dia que eu não me conectei, vai ter o dia que eu esqueci de fazer não sei o quê, vai ter o dia que eu fui mais egoísta, vai ter o dia que eu me preocupei mais com meus amigos, vai ter o dia que eu me vesti com uma roupa que a pessoa não gostou. Vida real, né? Só que se eu buscar uma relação projetado sempre em ser 10 e querer ser reconhecido por ser 10, a gente entra num probleminha, cara, que eu não sou eu por completo. Eu não tenho a permissão nessa relação pro dia do 7, pro dia do 4. E nas relações íntimas, e aí não falo nem sobre relação de namoro, nas relações íntimas, amizade, familiares que se dão bem, se eu não tiver permissão pro dia do 7, pro dia do 4, eu não me considero, eu tenho que sustentar uma imagem não real. A tendência é que essa relação também não se sustente no médio e longo prazo. Porque era muito preferível dizer, cara, estou começando uma relação, de novo, podia ser amizade, quanto um namoro, e essa pessoa, a gente está se dando bem, a gente tá, porque essa pessoa sabe de coisas minhas que não são 10, que não foram 10 no meu passado e que não são 10 no meu presente. E a gente está escolhendo caminhar junto. Ou seja, quando a gente vai para as relações, me parece que o perfil de buscar alta performance, porque quando a gente deu o título, né, de ser foda, né, tirar 10 o tempo todo, era não buscar essa alta performance o tempo todo, porque os livros de autoajuda hoje nos dizem a ser um profissional de alta performance, a ser um pai de alta performance, a ter um corpo de alta performance, a se alimentar de alta performance, a ser um amor de alta performance, um filho de alta performance, né? Então você tem que fazer live de alta performance, né? É uma exaustão de alta performance que a gente não dá conta. Tanto que a gente nunca viveu, nós somos a geração que mais tem crise de ansiedade da história da humanidade. A gente não dá conta dessa pressão, né? E me parece que nas relações, porque 10 no vestibular, tu tem uma garantia. Gabarita todas as provas do vestibular, cara, provavelmente tu vai passar em qualquer faculdade. Uhum. Agora, entre aspas, gabarita todas as coisas de uma relação, não quer dizer nada que esse namoro vai dar certo. Não. E, de novo, é por isso que eu fiz a referência ao vestibular, que vai, de fato, garantir que tu vai entrar na faculdade, vai entrar no curso que escolheu. Mas isso não significa que você vai ser um profissional de referência naquela área. Não significa que você vai ter um destaque em qualquer um dos níveis, em nível de projeção, de notoriedade, ou em nível de patrimônio. Não significa. A gente sabe que não. E, inclusive, é muito controverso esse tema, até fazendo um recorte ainda mais específico, Gabriel, no que diz respeito ao quão cedo muita gente acaba entrando na faculdade, justamente por essa pressão de tirar 10 o tempo todo, sabe? Porque nada é por acaso. E essas coisas também não são traços de personalidade, né? Se alguém chega no 3º ano do ensino médio refém das suas notas, a gente sabe que isso é uma construção que acontece ao longo de muitos anos. Isso não é uma coisa que vem de berço, né? Isso não é uma coisa que vem de fábricas. Né? Essa criança nasceu muito ambiciosa com relação a essas notas e essa aqui não está nem aí. Não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que aquilo tem muito de influência familiar, sabe? Tem muito de linha pedagógica da escola em que a pessoa se matriculou, tem muito de percepção da sociedade, expectativa em relação ao que a pessoa tem que desempenhar, e isso acaba fazendo com que as pessoas se tornem muito competitivas. Normalmente, quando a pessoa tira notas muito boas, você já percebeu que esse é o adjetivo que normalmente acaba
sendo usado para rotular. Não, fulano é muito competitivo, fulano é muito ambiciosa e tal. Justamente por isso, porque as pessoas sabem que quem mira no 10 o tempo todo trata praticamente tudo na vida como se fosse uma competição. E aí, claro que não é o meu métier, eu não estou jogando em casa. Quem joga em casa aqui é o Gabriel, mas eu fico pensando se eventualmente essa busca do 10 o tempo todo não acaba sendo levada para dentro do relacionamento em que um acaba competindo com o outro o tempo todo, e a gente sabe que no relacionamento a competição é a antessala do inferno, né, cara? Cedo ou tarde a panela de pressão vai explodir, né? Porque ninguém tem como sustentar uma competitividade o tempo todo. Fazendo uma outra referência para ti, eu estava olhando aqui agora a minha lista de lives, tá? São 124 lives até agora. A minha live de número 8... a minha live de número 8 teve o seguinte título: Por que 85% deve ser a sua meta ao estudar? Eu tenho certeza que você vai adorar isso. 85%. Saiu na Newsweek, tá? Olha, e foi, na verdade, a síntese. 85%. Os caras fizeram basicamente o seguinte, tá? Os pesquisadores chegaram na regra dos 85%, tá? Simulando com o computador o aprendizado. Eles ensinaram a computadores tarefas relativamente simples, como dizer a diferença entre padrões ou ler e ordenar números escritos à mão. E aí eles aprenderam que as máquinas aprendiam melhor quando elas erravam a tarefa 15% das vezes e quando acertavam 85% das vezes. Aí o pessoal dos dados se juntou com o pessoal da psicologia e chegaram juntos à conclusão de que quando você estuda e acerta 100% dos exercícios, das tarefas relacionadas àquele objeto de estudo, você muito provavelmente não está usando listas desafiadoras o suficiente, está criando a falsa ilusão de que sabe tudo a respeito daquele tópico. O que nunca é verdade, a gente sabe. E se você estuda e acerta 60%, 50%, 70%, entra em ação, Gabriel, uma balança de ansiedade e de angústia, entende? A angústia e a ansiedade pela percepção de falta de aprendizado começa a ter um papel predominante. E a pessoa se sente desinteressada, se sente motivada, se sente mais propensa a chutar o balde, a pensar que aquele estudo não está servindo para nada, porque afinal de contas, se eu estou estudando para morrer e estou acertando só metade dos exercícios relacionados a esse objeto de estudo, talvez eu não tenha nascido dessa merda, chuta o balde e vai fazer outra coisa. 85%, segundo essa pesquisa, é o número. Então, tipo, não é assim, ó, o mundo tem o jargão, né? Você não precisa tirar 10 o tempo todo. Ao mesmo tempo, o mundo está cheio de nota 7. Observa que 85 está bem no meio, cara. Que incrível, cara. Que incrível. Que troço louco. Cara, sabe que é um negócio, quando tu ficou falando, eu fiquei pensando. É maluco, cara. É maluco. Porque a gente fica numa situação. Eu me lembro. Bom, tu também é palestrante, aquelas enquetes, né? De nota que dão, que o público dá. Hoje em dia tem menos, né? Mas tinha uma época que tinha tudo que é evento. Palestrante, sacanagem. Cara, não me mostra. Cara, quando vinha 93, era uma frustração. Olha aí, cara. 93, 95, né? Minha família, né? Meu psiquiatra. Porra, mas tá do caralho 95. Não, mas porra, cadê os outros 5, né, cara? Eu me atrevo a arriscar. Quem é que não gostou Eu me atrevo a arriscar por quê? Porque por mais que você faça a leitura de 90, 92, 93, essa escala para você começa no 90. 90 é o teu zero. Abaixo de 90. Então, por isso que tu falou agora 85. Eu falei, cara, que para mim abaixo de 85 não existe. Entende? Tipo, não, se der 80, foi uma bosta a palestra, né? Mas aí tu pensa, cara. 80, foi uma bosta. Tem 100 pessoas numa sala, Gabriel. Pelo amor de Deus, cara. 90 estão ali, ó. Pô, top, legal. As outras 10 que os caras pensaram. Tem 7 que acharam mais ou menos e outras 3 que curtiram. E o cara vai pra casa chorando. Pra ver como é a espécie humana. Não tem explicação. Cara, não, é que tu falou um negócio aqui que eu me lembrei, cara. Uma vez eu fui dar uma palestra, não era tão grande o público, sei lá, umas 200 pessoas. E quando veio a enquete no final, deu 10, cara. A única vez na minha vida. Tipo assim, todo mundo que respondeu nota 10. Quando eu vi isso, que era uma coisa que eu passei anos frustrado, que era sempre 90 e alguma coisa, quando veio 100, eu pensei,
Tem algum erro nesse teste. Eu me dei conta do paradoxo que eu estava criando. Sempre em busca do 100, e quando chegou 100, tem algum erro aí, não tem como ser 100. Né? Então, eu até postei esse dia um negócio, cara, que eu gostei muito sobre um poeta espanhol falando sobre a utopia, né? A utopia só tem um papel, né? Nos fazer caminhar. A gente nunca vai chegar nela, né? Então, nesse aspecto, o 10, ele pode nos gerar esse movimento. A busca, porque, cara, tu falou, agora me lembrei, eu sempre queria uma palestra que desse 100. Quando eu dei o 100, eu não acreditei. Eu desqualifiquei. Fizeram errado. Só uma pessoa respondeu, ela respondeu 100 e fechou. Né? Eu desqualifiquei o método. Né? Porque tem a parte nossa que é a utopia do buscar esse 100. Nesse sentido de movimento, para aquilo que cada um de nós valoriza, e eu quero ser um palestrante reconhecido, então nisso o 10 é uma utopia que eu busco, eu acho bacana buscar o 10. Mas eu tenho que entender que quando eu estou lá focado nisso, daqui a pouco eu estou fazendo um curso, que eu só quero uma informação desse curso, eu não quero virar expert nesse curso, e talvez ele tenha uma cadeira ali que, cara, eu vou tirar a nota menor, eu não estou. Esse é o ponto que quando eu surgiu o assunto contigo, eu queria comentar. Qual é o gatilho que diz aqui eu quero tirar 10, e talvez o 10 aqui seja possível, quando tem uma lógica mais racional, mais tangível. Tem outros que o 10 não vai ser possível, mas eu busco o 10 porque isso é valor para mim. E qual é o momento que eu recuo e permito dizer, eu não vou buscar 10 aqui? Ou seja, e isso não ser demérito. Né? Eu não entrei aqui para tirar 10, eu entrei aqui para resolver, para pegar informação, para poder trabalhar um pouquinho mais sobre isso. E, inclusive, tem uma pessoa, já passou aqui agora a pergunta, mas teve aqui agora uma perguntinha que eu acho que até tu, Gustavo, pode responder melhor sobre isso, porque tu tem mais experiência como professor, que está perguntando no meio acadêmico da graduação, o que a gente pensa sobre ter provas e notas. Né? A minha experiência, eu nunca dei aula em graduação, eu dei aula em MBA. Então, não sei se tu tem experiência com graduação direto. Tem. O que tu pensa provas e notas nesse ambiente? Vamos lá. Primeiro, deixa eu dar um passo atrás só e te fazer uma consulta. Talvez piore um pouco as coisas. Você lembra de quantas pessoas mais ou menos estavam presentes nessa palestra, a nota 10? Aí, quantas pessoas responderam, questionaram, alguma coisa assim? Era um número bem grande? Era um número mais reduzido? Não, era um número menor de gente, tinha umas 200 pessoas na palestra. E quando deu 100, eu fui perguntar, falei assim, quantas pessoas responderam? Né? Não, a gente não divulga isso aqui, tal. E aí eles que pilantragem, que sacanagem. É mentira esse teste, eu lembro que eu não internalizei. Eu só ia acrescentar assim que se não houve pelo menos 30 questionários preenchidos, não tem relevância estatística, tá? Só para... então eu vou. Tu viu só? Agora tu reforçou. Eu não vou dormir mais, fodeu agora. A única vez que eu tinha tirado 100, o cara que entende tudo disso veio dizer que não tem valor. 2 sessões por semana do terapeuta, cara. Que beleza. Acabou de dobrar a frequência. Mas vamos lá, cara. Olha só. Eu tive uma experiência muito interessante, inclusive, como professor na graduação, porque eu trabalhei na Unicinos no GIL, Gestão para Inovação e Liderança, que é um curso super reconhecido como sendo um curso altamente inovador. Só para você ter uma ideia, no GIL se trabalha por PA, eles chamam, como é que é o nome mesmo? Programa de aprendizagem, tá? Então, os semestres não são assim, tipo, eu faço uma disciplina do primeiro semestre, uma do terceiro, uma do quinto, não. O PA é um bloco, é um monolito, todo mundo faz aquelas mesmas disciplinas. E todas as avaliações nesse curso, Gabriel, são por parecer descritivo, tá? Eles não tinham nota. Mas os professores tinham que escrever resenhas, pequenos parágrafos, avaliando o desempenho de cada um dos seus alunos. E muito nesse enfoque de fazer com que essa avaliação de desempenho, claro, faça uma leitura, eventualmente, de uma situação mais dramática em que a gente vê, né, o vagabundo não fez nada, e aí tem mais que ferrar mesmo, tipo, independendo do processo de avaliação. Sim. Eu sou partidário da ideia de que o vagabundo não pode ser levado... E aí vale para tudo. Aí vale para tudo, né? Mas sempre com essa perspectiva de tentar fazer com que a avaliação seja um instrumento de incentivo à melhoria contínua, a continuidade daquele processo de aprendizagem.
Só que aí tem o seguinte, o Gil, por exemplo, em que eu trabalhava, tinha 2 turmas, uma em São Leopoldo e uma em Porto Alegre. A turma de São Leopoldo era um pouco maior, tinha cerca de 15, 20 alunos, talvez. A turma de Porto Alegre um pouco menor, que estava começando, tinha 12 alunos, se eu não me engano. Aí é viável, né, Gabriel? A gente fazer uma avaliação, uma aproximação de cada um dos alunos. Só que aí pensa, a gente começa a entrar numa questão relacionada à economia de escala. Se de repente o PA e as avaliações por parecer fossem incorporados no curso de administração lá em São Leopoldo, que tem 250 alunos por semestre, como é que a gente faz? Não vai fazer. Para se aproximar dessas pessoas e para saber. Então, eu entendo a dor de quem tem boas intenções e quer fazer com que isso aconteça da maneira mais granular e individualizada possível. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que determinadas circunstâncias, em turmas cujas aulas acontecem em enormes auditórios, a gente ainda vai demorar a enxergar uma saída que muito provavelmente vai ter algum vínculo com inteligência artificial, com máquinas, né? Como já acontece, por exemplo, em leitura preliminar de currículo, você sabe bem disso, né? Tem muitas empresas que estão colocando autômatos para fazerem o famoso peneirão, primeiro nível de leitura de currículos, né? E inclusive recentemente eu também fiz live de tudo, né, cara? 120, pelo amor de Deus. Eu fiz uma live sobre uma organização que oferece assistência de linguagem de máquina para você produzir o seu currículo de modo a maximizar a probabilidade de que uma máquina leia o seu currículo e você seja aprovado no peneirão. Máquinas contra máquinas, basicamente. Entende? E o objeto que está entre esses 2 níveis é o teu currículo, para tentar fazer com que maximize. E aí tu vê como isso, de certa forma, perpetua o título da live de hoje. Por incrível que pareça, a percepção de que a gente tem que buscar produzir o currículo 10. O que é o currículo 10? É o currículo que maximiza a chance de que, ao ser lido por um autômato, será aprovado e autorizará aquela pessoa a ter uma conversa com um ser humano, cara. Esse é o objetivo. Pois é, cara, aí fica uma coisa complicada, né? A gente tem aqui bastante gente que está elogiando, agradecendo e dando risada aqui também com nossas conversas, mas aqui eu estou tentando ler, aqui tem um aqui, o Julian colocou um negócio agora que é interessante, né? De que às vezes ele já tirou 10 simplesmente porque ele usou o método de decorar. Claro. Né? Então, claro. soa, né? A Bianca que colocou, né? Que bizarro, acaba sendo falso, né? É isso? A foto do Julian me autoriza a dizer que possivelmente ele pode ser nosso contemporâneo, aí um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, não sei, é muito miudinha sem óculos eu não consigo ver nada. Mas, Gabriel, assim, é fácil, é só desafiar alguém, né, que tem os seus 25, 30 anos em diante, a lembrar de tópicos que aprendeu e estudou para a prova enquanto estava no ensino médio. Decorado. Vale para mim, vale para ti, vale para qualquer um de nós. O que nós saberíamos dizer hoje sobre a Revolução Francesa? O que nós saberíamos dizer sobre as briófitas e as pteridófitas? A gente decora, cara. A gente decora e aí, qual foi o valor daquele 10? Pois aquele valor foi um valor classificatório temporário. Porque naquele... E aí é legal, esse recorte sociológico, Gabriel, é muito legal. Porque à medida em que essas notas vão se acumulando e a gente vai, de certa forma, construindo na nossa cabeça a média das médias de cada um dos nossos colegas e a nossa própria, enquanto a gente está no colégio, a gente constrói o ranking. E aí os apelidos começam a ser dados a partir da posição da pessoa nesse ranking. Mas eu tava ferrado, então. Ainda bem que não fizeram apelido nessa época comigo. Mas aí que tá, claro, tem outros atributos, né? De repente tem os atributos de relacionamento, tem os atributos de parceria, de acesso, né? De disponibilidade, de prestar atenção nos colegas, o que hoje em dia imagino que seja uma coisa muito valorizada, porque afinal de contas ninguém presta atenção em nada, né? Mas o desígnio CDF, ele era vinculado a essas notas, pode ter certeza. Exato. Exato. E a manutenção dessa alcunha de CDF para muitos deles e para muitas delas era algo muito importante. A pessoa não queria perder aquele reconhecimento. Mas tem também aqui seguindo o nosso Brain ao vivo, ao mesmo tempo eu vou te dizer que tem o inverso. Eu jamais queria ser visto como CDF.
Trabalhava para isso, então tirava 4 de propósito. Nessa parte eu ia bem. Cara, mas isso é uma coisa curiosa, né? Esse dia eu estava conversando com a Bianca, que está aqui agora, que entrou aí. Sempre, cara, que tu busca esse lugar, né? Nem sempre tu busca, mas o que acontece, ele é um resultado. Percebe? Eu sempre esqueço o nome de um cara. Se a Bianca ainda tiver online, me lembra o nome do cara. Um cara que a Bianca fez um curso, que é um coach que tem que valorizar os coaches bons, que eu meto pau em um monte ruim, e esse cara é um cara legal. Ele fala um negócio muito bacana que o resultado ruim é um resultado, ele não é um fracasso, ele é um resultado. Sim. Então, se eu penso que eu tirava 4, cara, eu cheguei a tirar 3 no boletim. 3. Aí meu pai falou assim, só um parênteses, em matemática, que era bimestre, lembra disso? Bimestre. Aí eu tirei 3 no boletim, e meu pai falou assim, bimestre que vem, se tu não for melhor, não sei o que, é de castigo. Eu tirei 4 no seguinte. Eu lembro dizer, tem castigo. Pediu para estar melhor, não combinou qual era o número. Não, né? Foi falta, seu juiz. Agora, cara, se tu pensar na ideia de que aquele 3 e aquele 4 eram um resultado a serviço de alguma coisa. E agora, juntando aqui contigo, falei, cara, eu nunca quis o rótulo de CDF. Eu não gostaria desse rótulo. Então, tirar o 3 e 4 dava um resultado de uma imagem que talvez me interessasse no colégio. Mais rebelde, só faz o que gosta, avessa autoridades. Era eu. Pode ser. Quando a gente entende que o resultado ele tá ali também alimentando alguma coisa, né? Pode ser, mas eu também acho que tem uma dose de adaptação às circunstâncias nisso tudo, Gabriel. Tá? Por exemplo, a gente parte do princípio, por observação da sociedade, caso a gente tenha sido minimamente bem orientado na esfera domiciliar, né, na esfera familiar, a gente pode partir do senso comum de que é melhor ser inteligente que ser burro. Tá? Vamos dizer, com relação a isso, não existe muito questionamento. Agora, se você participa de um contexto em que as suas notas parecem convencer você de que você é meio burro, pode não ser, entendeu? Pode ser falha do processo de avaliação, e eu pessoalmente acredito que é. Porque assim como existem disciplinas com que as pessoas têm mais afinidade, existem métodos de avaliação que vão fazer com que as pessoas prosperem mais. Existem tipos de prova que são diferentes. A prova objetiva, ela oferece um tipo de resultado. A prova analítico-expositiva pode dar outro resultado para o mesmo aluno. A prova por somatório, talvez você lembre, aqui na Federal de Santa Catarina, por exemplo, tem uma prova famosa no Brasil inteiro, que é por somatório, em que cada uma das alternativas é identificada por um número. E esse número é sempre uma potência de 2. Olha a aula de matemática. É o número item 1. Olha só. Já não consegui entender nem a tua explicação. O item 1, o item 2, o item 4, o item 8, o item 16, vai dobrando. É barbado. Ó. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então não é uma lista 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? A lista é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O que você tem que fazer? Verificar se cada uma dessas opções é verdadeira ou falsa e somar os valores dos itens verdadeiros. Então, por exemplo, se os itens verdadeiros são o primeiro, o segundo e o terceiro, você vai somar 1 mais 2 mais 4. Vai dar 7. E 7 vai ser a sua resposta. Imagina a loucura do processo. Imagina o grau de tensão do aluno, porque assim, ó, usando esse recurso, computacionalmente, enfim, matematicamente, a gente pode provar que cada sequência de verdadeiro e falso vai resultar em um número exclusivo. Entendeu? Tipo, por isso que se usa 1, 2, 4, 8, 16, sem entrar nesse mérito. Mas eu estou usando isso para ilustrar que existem vários modelos de prova, vários modelos de avaliação vinculados a essa prova e várias identidades ou possíveis, digamos assim, probabilidades de prosperidade de cada um de nós diante de cada um desses modelos. Então, de novo, o que me deixa surpreso é essa visão determinística do mundo, sabe? Que nos autoriza a dizer, em determinadas situações ao longo da nossa vida, que se nós avaliarmos os alunos usando esse modelo de prova, primeiro, usando esse modelo pedagógico para ensinar todo mundo da mesma forma, depois usando esse mesmo modelo de prova com as mesmas questões para todo mundo, e finalmente usando esse mesmo modelo de avaliação, esses mesmos recursos,
Se nós conseguirmos, por intermédio disso, estabelecer uma identidade entre cada aluno e o seu respectivo índice, nós podemos, com muita tranquilidade, ordenar esses alunos e, a partir da leitura desses dados ordenados, dizer quem é inteligente e quem é burro. Cara, pois é. Isso é muito louco, mas ao mesmo tempo, e aí que eu quero chegar, e eu quero traçar um paralelo de que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem uma frase, Gabriel, e quando começar a acontecer, eu vou te mandar links, tá? Tem uma frase que ela atinge um pico de interesse. Se a gente for no Google Trends lá, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir ver isso na prática. Ela atinge um pico de interesse praticamente sempre que acontece uma prova importante, como é a prova do Enem, por exemplo. Tá? A frase é: você não é a sua nota. Tá? Quem usa essa frase? Professores que querem consolar os seus alunos que se ferraram. Tudo bem? E alunos que se ferraram. Eu nunca vi alguém passar no vestibular, alguém tirar uma nota boa e argumentar que você não é a sua nota. Entende? Eu queria ver isso acontecer, no mínimo com a mesma regularidade com que as pessoas argumentam que você não é a sua nota quando a nota é um lixo. Então é isso que eu quero dizer. Existe sempre uma espécie de oportunismo, na melhor das, né, na falta de uma palavra melhor, que pode estar por trás dessas decisões contextuais de nós nos posicionarmos como o irreverente, o malandro, o amigão ou o CDF. Porque se você não tiver as notas que justifiquem o rótulo de CDF, esse rótulo não estará ao seu alcance. E você pode ser o maior CDF do mundo em outros aspectos que não estão sendo avaliados naquele contexto. E essa é a grande injustiça, e é por isso que a gente volta para o título da live de hoje. Ser foda não é tirar 10 o tempo todo. Se você tira 10 o tempo todo, você está tirando 10 nas coisas que estão sendo levadas em consideração dentro daquele contexto específico. E é sempre carente, sempre tem um monte de lacuna. Ó, agora sou eu que estou entusiasmado. Vamos que principalmente quando a gente inclui emoção, né? Que nós estamos aqui falando que aí esse cálculo ele se perde, essa referência, né? Aqui teve uma gente comentou, aqui a Lu comentou, tirar 10 é bom porque fica registrado o resto da vida do histórico escolar. É verdade. Uhum. É por isso que eu não mostro nunca o meu histórico escolar, que está lá registrado. Embora eu falei um pouquinho aqui, né? A Patrícia colocou uma coisa interessante aqui, ó, que ela tirava 10, depois ela escondia por vergonha. Porque os outros ficavam abaixo dela, né? Então aqui tem também, tem uma educação, que eu não vou entrar muito no mérito, não é nossa live, mas tem uma educação de uma crença antiga, né? Que tu não pode se achar. Uhum. Filho, tu não pode se achar, tem que ser humilde, Aí que tu tira 10, tu tem vergonha de dizer que tirou 10, tu tem que ser humilde. Tem uma distorção aqui, né? Também então, porque nem sempre, dependendo do contexto, né, Gabriel, nem sempre é uma coisa legal receber esse rótulo do CDF, né? Então, o que eu falei um pouco antes ali também. Ele cria uma responsabilidade e ele pode gerar alguma antipatia, né? Então, as pessoas podem até rejeitar esse caso da Patrícia. E aí, se tu pega uma crença familiar que tu tem que ser muito humilde, tu nunca vai te mostrar foda. Tu pode até te sentir foda, mas tu nunca vai permitir que isso apareça, porque parece que isso é o inverso de ser humilde, né? Entender que a humildade, aqui eu estaria falando, a humildade é o inverso da arrogância, da prepotência, não é o inverso de ir bem. Ir bem é do caralho, né? Então, acho que, embora não é bem o foco da live aqui, mas eu achei que a Patrícia fez um comentário que vale a pena. A Bia colocou aqui, me lembrou o nome do cara, Jerônimo Telmo, tá? Que eu gosto de citar, quando eu falo frase dos outros, como eu fico puto quando alguém fala uma frase minha, eu falo, porra, não falou que foi eu que falei essa merda aí. Então, quando eu cito os outros, eu gosto de falar, eu nunca lembro o nome desse cara, coitado, o Jerônimo Telmo, mas eu tenho gostado dele, né? E assim como eu tenho falado, cara, eu uso direto a ilusão da maioria. E fala, procura lá, o professor Gustavo Reis vai entender melhor, o videozinho. Fica aqui já uma dica para quem não conhecia o Gustavo, está aqui nessa live, que veio por mim, né? Vale a pena conhecer uma teoria fantástica que eu tenho usado muito sobre a ilusão da maioria. O Gustavo tem um vídeo no canal dele lá no YouTube, muito legal sobre isso, que alivia a nossa tensão, né, de fragmentos aí.
que aí complica a nossa cabeça. Mas enfim, isso aqui é só, fecha parede, só para fazer um merchandising a favor do Gustavo aí, que eu tenho citado bastante. Algo me diz que a partir de hoje os 85% vão entrar nessa caixinha de ferramentas aí também. Algo me diz. Vou te passar o artigo depois. Algo diz também. Até porque, cara, eu me lembrei muito da minha própria experiência. Né? Então, eu acho que sim. E tem uma coisa, né? Isso que eu falei antes da utopia. Tu aceitar o 8, 9, mesmo que estivesse mirando 10, nos coloca numa zona de construção, né? De construção / ação, né? Me coloca num... Cara, por isso que a utopia como uma linha do horizonte, onde eu estou sempre em busca, tem que cuidar para não ficar paranoico, porque eu não vou conseguir fazer isso em tudo, mas naquela área que eu escolhi bem, esse tirar 9 me bota em movimento de ter que me preparar mais, tenho que me focar mais, o que eu posso revisar, o que eu posso aprender, né? Como é que os outros estão fazendo, né? Porque eu fico imaginando tirar 10. Tu vê atletas, por exemplo, há muitos anos atrás, eu trabalhei com coach esportivo. É muito interessante observar atleta que os últimos anos todos o cara só ganha. Uhum. Tu não vê brilho, tu não vê brilho no cara, né? O cara só ganha, chega uma hora parece que tipo assim, cara, 10. E, sabe, chega uma hora, por mais que possa parecer que em algum momento tudo que tu quer é tirar uma sequência de 10, mas lá passando a sequência de 10 perde um pouco a graça, cara. Então eu sou o cara fusaço do automobilismo. Pode dizer. Não, eu ia comentar contigo só que o incontestável maior jogador de basquete de todos os tempos é o Michael Jordan, né? Imagino que todos concordem com essa colocação, ou, enfim, talvez os mais aficionados não concordem, mas sem dúvida é um jogador de basquete de referência. Se nós exigíssemos que Michael Jordan fosse 10, segundo as métricas mais duras, Michael Jordan jamais poderia ter errado um arremesso ao longo da sua carreira. Ele teria que ter acertado 100% dos arremessos que ele tentou. E a gente sabe, né? É só olhar para os jogos, que ele errou muitos arremessos, né? E por isso que eu digo que essas métricas elas são curiosas, Gabriel. Quanto mais tempo, já são quase 30 anos, né? Eu comecei a dar aula, imagina, em 1991. Ano que vem eu vou completar 30 anos dando aula. E quanto mais o tempo agora passa... Agora tu mesmo te entregou. Comecei com 16. Agora tu mesmo te entregou. Não falei nada. Comecei novinho, 16. Jovem. Né? Mas isso eu acho que reforça aquela ideia. Eu sei que isso é uma ideia em que você insiste muito também, nas lives que eu tenho o prazer de acompanhar por aqui, de que o prazer está na trajetória, né? O prazer não está no desfecho. Se você chegar lá no desfecho e disser assim, olha, meu desfecho foi 100%, isso aqui está exatamente como eu planejei, né? Esse relacionamento não poderia ser melhor, isso aqui é 100% do que eu sempre sonhei, né? Você muito provavelmente vai procurar alguma outra trajetória em que a coisa não esteja 100% para se entusiasmar, para se inspirar de novo. Esse lugar, aproveitando que você fez referência à ilusão da maioria, e não é confete recíproco, eu só faço questão de registrar, né? Eu também tenho usado pelo menos uma citação frequente ao meu amigo Gabriel Carneiro Costa, e isso está registrado em algumas lives, quando ele fala das pessoas que se apoiam em fragmentos para nos elogiar. Isso me chamou muito a atenção, porque isso tem tudo a ver, Gabriel, com o que a gente está discutindo hoje. É aquela pessoa que, de repente, tem exposição a um pensamento, a uma reflexão, a uma peça de conteúdo, e na cabeça daquela pessoa brilha uma lâmpada que diz assim, pá, esse cara é 10, ó. Esse cara é 10 naquela frase. Naquela frase, naquele post, naquele quadradinho desse tamanho assim, cara, pelo amor de Deus. Não, é sério. E as redes sociais têm isso, né, cara? E a vida pública tem isso, inclusive, né? Quando eu recebo uns e-mails dizendo, li teu livro, tu é um cara brilhante, eu falo, olha, de perto, meus amigos, família, não acha tudo isso. Isso é maravilhoso. Mas tudo bem, que bom que você está achando, né? Porque cara, nós estamos indo para o nosso fim aqui do nosso. Falta já, vai cortar aqui. Eu não fiz aquela plaquinha que tu faz, reverso, que é bonito, que eu me senti super prestigiado, mas onde te encontrar
professor, para encontrar um pouco mais, ilusão da maioria, todos 120 lives, onde te encontra para pegar todo esse conteúdo, cara? Assim, ó, coloque em qualquer rede professor Gustavo Reis, mas coloca o professor, tá? Não coloca só Gustavo Reis. Porque Gustavo Reis tem o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis tem o da Gafieira, Gustavo Reis tem o cantor sertanejo, que esses dias eu encontrei, e que tem o domínio Gustavo Reis Oficial. Então, repara, Gabriel, ele é um oficial. Eu sou apenas um genérico ou um similar, eu sou um paralelo, na melhor das hipóteses. Mas é só me procurar com o professor Gustavo Reis, tá? Que certamente vão me encontrar aqui no Instagram, né? Naturalmente, onde a gente está fazendo essa conversa, e também no YouTube, onde eu centro o arquivo de todas as edições anteriores das lives, inclusive a nossa live, que eu lembro com muito carinho aí, a live de número 99. E desde já, Gabriel, eu aproveito para te dizer que nós podemos fazer uma reedição dessa live aqui nesse mesmo assunto, mas usando o perfil do Estude Matemática. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, o Instagram não corta o Estude Matemática em 1 hora. Eu tenho feito lives de 2 horas, de 2 horas e meia no Estude Matemática, cara. Por quê? Qual é o benefício aí? Qual é o privilégio? Eu acho que é porque eu tenho muitos seguidores, mas eu nunca recebi uma notificação, um e-mail, nada disso, né? Mas são 137 mil seguidores e é um Instagram que existe desde 2015. Então, talvez tenha sido por aí. Tá bom, vamos fazer, porque o Instagram me derruba, me deleta, me bloqueia. O Instagram, ele não gosta de mim, né, cara? Então, só essa semana, 2 vezes eu fui bloqueado. Fiquei horas fora do Instagram. Não sei o que eu estou fazendo, cara, mas enfim. Mas, cara, legal a tua vinda aqui. Prazerzaço. E já podemos deixar assim um teaser no ar, né? Que temos aí em breve um evento juntos. Então, eu e o Gustavo estamos montando um evento de uma noite juntos, 2 horas, 3 horas juntos, com uma troca de conteúdos, um espaço mais interativo, né? Funcionando lá no YouTube, não vai ser live, vai ser um evento que a gente vai estar fazendo juntos. Tinha uma data que agora, 1 hora antes da live, eu tive que trocar a data, então nós não vamos poder definir agora aqui a data, porque por minha culpa, 1 hora atrás eu troquei a data. Mas estamos trabalhando, em breve vamos divulgar, final de setembro, início de outubro, vai estar saindo um evento online juntos aí para a gente falar um pouco de tudo isso que a gente vem falando nas outras lives e podcasts. Mas ela aqui, deixa eu apresentar ela para o Gabriel. Deixa eu apresentar ela para o Gabriel. Olha aqui, Gabriel, vantagens de ter a live em casa. Olha quem está aqui. Dá oi pro tio Gabriel, dá oi. E aí? Beijo. Tudo. Beijo pro tio Gabriel. Ei, meu biscoitão. Tudo bom? Você brincou bastante, você ouviu bastante desenho. Bem lindona. Era para estarmos juntos sábado, esse tempo chuvoso não nos permitiu ficar num lugar ao ar livre. Estarmos juntos no sábado, né? Mas com o tempo chuvoso, o Gabriel está dizendo. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E o nosso evento, já te antecipando, eu não tinha olhado a agenda nem nada, porque sabe como é que é? Domingo é assim, é correria aqui para cima e para baixo. Mas eu acho que a terça-feira vai funcionar. Tá? Então a gente já pode até dar um terça-feira, 29 de setembro. Isso. Terça-feira, 29. Acho que vai funcionar. Confirmaremos. Mas fica o spoiler aí. Eu vou só fazer um comentário antes de encerrar de vez a live. Já passou da hora que eu comecei aqui. O Instagram não me cortou, cara. É mesmo? Será? 8:02. Dá um toque no ao vivo aí na tua tela para ver o reloginho. Eu acho 62 minutos, cara. Olha aí! Porque é contigo, cara. Não cortam mais o homem! Tudo que o Instagram tem contra mim tem a favor de ti, cara. A primeira live com mais de 1 hora no perfil do Gabriel. Barbaridade, cara. Para vocês todos. Amadores que foram cortados. Pô, cara, o Instagram não só me cortou, como deletou do meu GVT a live, cara. Então isso aqui é um prêmio. Essa live hoje eu tirei 10, cara. Tu sabe que eu não sabia também se o Estude Matemática ia liberar para mim. Eu sabia que perfis assim com mais de 1 milhão de seguidores, pessoas que eu conheço que, né, com perfis realmente gigantescos, eu sabia que essas pessoas podiam fazer lives de 4 horas. Mas eu não sabia que o Estude Matemática podia. Coincidentemente, eu estava falando com o Vinícius, que está aqui assistindo, estava até agora há pouco assistindo a live. Não sei se ele está com a gente aqui ainda,
Acho que não, porque o Vinícius tem 2 filhos pequenos e mais um terceiro na barriga da esposa. Então o bicho pega, né, no domingo. Mas eu estava com o Vinícius e eu disse, Vinícius, é o seguinte, cara, a nossa conversa tá legal, mas eu vou interromper e vou ficar olhando para a regressiva aqui, esperando que o Instagram me corte. E aí veio 58, 59, 60, e o Instagram não cortou, eu chamei o Vinícius de volta e a gente cortou. Conversando. Olha que maravilha. Que maravilha. Cara, já que o Instagram não cortou, vou fazer só um comentário que eu ia fazer, que eu achei que não ia dar tempo, vou fazer, já que estamos aqui. Que eu acho que um 10 que é muito legal é o 10 do sentimento interno. Uhum. Que a gente acha, cara, isso aqui tá 10. Eu queria que estivesse 10 e estou como um momento que vai passar. Uhum. Não como uma busca de vida, mas como um momento, um instante. Né? Na filosofia usaríamos a palavra kairos. Eu perco o controle de tempo cronos e entro num tempo kairos, onde isto aqui, eu perco referência de tempo porque isso aqui está 10. Esse sentimento, que ele é intangível, intransferível, que se eu sentir não quer dizer que tu esteja sentindo. Eu acho que ele é mágico no início de amizade, numa viagem, numa carreira, numa apresentação, num namoro, num processo grande. Esse sentimento de, cara, isso aqui está muito legal, né? E, então, acho que esse é um ponto essa é uma busca. Quando a gente sente isso, eu acho que nós não podemos deixar passar. Sabe? Quando há esse sentimento, puta, fiz uma palestra, cara, eu tô me sentindo... Fui numa reunião, conheci um amigo, conheci uma pessoa de um namoro, e, cara, tá uma sensação, se não 10, muito próximo disso. Eu acho que essa é a hora que a intuição emocional aqui está nos dizendo, vá para frente. Eu ia usar essa palavra mesmo. Eu estava pensando numa métrica de intuição. Eu já estou pensando até em fazer umas buscas no Google Scholar. Cara, tem isso aí, cara. Tu leu Blink? Conhece esse livro? Michael Gladwell? Tu falou, eu lembrei do Gladwell. Eu li o Outlier. Fora de série. Fora de série. Mas que é o melhor. Eu não li ainda. É o melhor. O segundo melhor para mim é Blink. E debati muito tempo Blink com o Pedro Chestatsky, amigo em comum, falando sobre... Vulgarmente Blink conhecido como Dr. Pedro Neu. Pedro Neu. Agora para os mais famosinhos. O Pedro agora ficou badalado. Era para estar também sábado no encontro, mas a chuva não permitiu. Mas eu impedi o que eu ia dizer. O processo de decisão baseado em intuição. O Blink diz isso. Blink e embaixo. Decisão no piscar de olhos. E o Michael Gladwell, como um bom pesquisador, fala sobre isso, né? A intuição a favor daquele sentimento teu de sensação, ele não usa a palavra 10 no livro, mas estamos aqui traçando um paralelo com o nosso tema, né? Porque esse 10 externo, que alguém me avaliou, ele é insano. Seja com métrica ou sem métrica, mas alguém me avaliou, ele é muito insano esse 10. Agora, esse 10 que eu senti, e que eu reconheço, e que se eu sentir eu quero avançar mais, até porque eu quero continuar sentindo, cara, é meio que um vício por sentir. Esse eu acho uma intuição bem legal da gente observar. Comentei contigo rapidamente por WhatsApp, né? Eu estou iniciando um namoro justamente por uma sensação de 10 num encontro. Fala, cara, isso a gente não sente toda hora. Eu me lembro trabalhos que eu senti isso, eu me lembro amigos que eu senti isso, eu me lembro cidades que eu visitei e senti isso. Falei, isso eu não posso botar fora. Essa sensação de 10, por intuição, eu acho que ela também tem valor aqui nessa live, que eu achei que não ia dar tempo de falar. Sabe que isso me faz pensar em um projeto que eu comecei agora. Eu acho que eu até comentei contigo, né? Eu comentei que eu ia começar, antes de lançar, o Clube do Canal, né? E aí até você comentou que tinha um projeto semelhante, algumas coisas que estão aí no forno e tal, mas que, claro, não é uma questão, né, vinculada a um relacionamento, mas é uma coisa vinculada à transição profissional, uma transição que eu comecei em 2012, quando eu resolvi voltar para a universidade, né, para ser aluno e partir em busca do meu mestrado, Gabriel. Eu lancei, de fato, agora, na última sexta-feira, o Clube do Canal. Fica o convite, inclusive, para quem está nos assistindo, que veja o vídeo. Eu postei hoje, inclusive, em todas as minhas redes, um vídeo explicando como é que isso funciona, em que, basicamente, eu me posiciono como um mentor coletivo para as pessoas que decidirem ser participantes, né, do canal.
por intermédio de uma live que vai acontecer semanalmente com exclusividade no YouTube. Nenhuma dessas lives aconteceu ainda, Gabriel. Eu estou vendendo uma ideia, eu estou vendendo a minha intuição, eu estou vendendo o 10 que a minha intuição está dando para essa ideia. E o mais genial, e isso eu faço questão de frisar, é que aqui entre nós agora já há 2 mentorados meus. Eu já tenho 5 mentorados antes da primeira sessão de mentoria. Tem 2 dias, cara. E isso eu considero a Raíta e o Fabrício, os 2 que estão aqui comigo agora, estão comentando aqui. Então, muito obrigado a vocês 2, não só, né, por estarem aqui com a gente, mas também por estarem junto comigo apostando nisso que, por enquanto não passa de boas intenções. É claro, né, Gabriel? Eu tenho o respaldo de 124 lives de 2019. Ou seja, fazer uma live por semana não é um problema para mim. Né? As pessoas têm essa percepção facilmente. Mas não é sempre que a gente encontra, né, parceiros e parceiras de jornada que estão dispostos a apostar em uma ideia. Em uma ideia que só é respaldada momentaneamente pela nota 10 que ela recebe da sua própria intuição. Tem muita gente que resiste, tem muita gente que espera a ideia ter confirmação, né? Eles chamam de endosso social, né? Tem vários. Você que é do mundo, né, originalmente do mundo do marketing, sabe todos os reforços que as pessoas precisam para se lançarem em algo novo, né? E aí a gente não só criar uma coisa nova, mas perceber que tem parceria desde o início para colocar uma coisa nova de pé, é uma coisa muito bonita. Eu tinha um workshop aqui no Brasil, que eu não faço já faz alguns anos. Fiz anos esse workshop. Hoje um cara que participou do workshop postou no Stories e eu lembrei a frase que abria o workshop. Tem a ver agora com o que tu falou. O pior naufrágio é não partir. A frase é do Amir Klink, não é? 100 dias entre o céu e o mar. Li mais de uma vez esse livro. Isso aí. O Paraty, meu Deus, só quem viveu aquela época sabe o tamanho do que o cara fez, né? Incrível. E é isso, né? Ou seja, é uma intuição, é uma preparação e uma intuição. O resto vai se responder no caminho. Meu velho, show de bola. Então, de novo, assim, eu só quero deixar claro. A mais aqui. Só quero deixar claro, se pareceu um jabá do clube do canal, não foi, claro, que se alguém quiser, agora sim o jabá, se alguém quiser se informar, segue lá esse vídeo. Mas de fato, assim, quando eu abri, Gabriel, olha só, eu tinha uma entrevista com o Carlos Zambelli, foi uma entrevista muito legal, inclusive, recomendo, porque o Zambelli passou por uma transição de carreira e assim, olha, ele podia muito bem ter sido assessorado por você, né? Que eu sei que trabalha com muita gente que faz isso. Ele escalou o Everest profissional no mundo da educação. Professor celebrado online, aulões para 2.000 pessoas no Brasil inteiro, sabe? Tipo, adorado pelos alunos. E eis que um belo dia decidiu que queria ser psicólogo. Que o que ele gostava mesmo era da relação com os alunos e tudo mais. Foi para graduação de novo, não fez nem pós-mestrado, doutorado, nada. Foi para graduação de novo. E agora está com 40 anos, com a agenda lotada, fazendo psicanálise, né? Focado em psicanálise. Né? E, claro, cada vez menos professor, cada vez mais psicólogo, né? Sim. E aí, essa conversa eu tive com ele, começou às 7h20. E eu toquei uma correria, porque eu cheguei tarde, sexta-feira a gente não tinha babá, cara, e eu digo, tem que abrir o canal, tem que lançar e tal. Lancei às 7h. Gabriel, durante a live, eu olhei no chat, não era 7h30 ainda, apareceu, Eneida é membro no nível mentoria. Menos de meia hora depois de eu abrir, cara. Que legal. Vê se não é... Eu me arrepio de lembrar disso, cara. Eu sei que eu vou me lembrar disso por muitos anos. Esse sentimento que eu tô falando. Esse sentimento que eu tô falando. Que a gente vá atrás desse sentimento, não necessariamente do 10. Sim. Era essa a ideia que eu estava querendo construir. Que a gente vá atrás desse sentimento. O 10, cara, o 10 talvez venha, talvez não venha. Agora, esse sentimento a gente tem que ir atrás, cara. E outra, eu faço muita questão de frisar isso também já, e agora eu prometo que é a minha última intervenção, Gabriel. Se não tivesse ninguém, se hoje eu tivesse 0 inscritos no canal, o meu arrependimento teria sido 0 até agora. Tipo, eu ia continuar divulgando, eu ia continuar fazendo, porque eu sei que é uma coisa boa para mim. Hoje mesmo, ontem, eu estava dando uma olhada nas métricas das minhas lives do final de 2019, tá? As primeiras 10.
olhando para o relatório de audiência, cara, o relatório de audiência do YouTube. A minha audiência variava entre 2 e 0 pessoas assistindo. No final de 2019 e no início de 2020. Eu tinha entre 2 e... Às vezes dava uma flutuada e zerava. Tipo, eu estou fazendo a live aqui para ninguém. Tem ninguém assistindo a minha live. Não é por isso que a gente faz, cara. Entendeu? As pessoas vão aparecer, a gente vai encontrar as pessoas certas. Vocês podem ter certeza. Vocês vão encontrar as pessoas que dão nota 10 para as mesmas coisas que vocês. Eu já tinha 3 livros. Já palestrava em um monte de lugar. Tá? Cara, idealizei um evento a fuder em Porto Alegre, consegui parceria com a Livraria Cultura. Vai bombar de gente. Cheguei lá, tinha 2 pessoas para me assistir. Eu falei, não vou ligar o microfone, não vou ficar no palco, puxei as cadeiras, sentei aqui do meu lado, vamos bater um papo, vamos pedir um café e vamos bater um papo. Né, cara? E foi top. Cara, eu sei, por isso que eu falo, é o sentimento, cara. Esse vale a pena buscar. Sabe? O evento tava 10, claro que não. 2 pessoas, eu penso, o auditório cabe 90, você vai lotar o auditório, teve 2. Então, para pensar nesse aspecto, o evento foi uma bosta. Mas é o nosso sentimento, que é o que a gente faz com isso, né, cara? Então, esse era o gancho que eu queria trazer. Que bom que o Instagram me deu 15 minutos a mais aqui, para a gente poder fazer esse fechamento, que é nosso sentimento, que não é numérico, é o nosso sentimento. E essas 2 pessoas nunca mais vão esquecer dessa experiência, pode ter certeza. Se você não esqueceu, né? Se você não esqueceu, vale para elas também, pode ter certeza. É isso aí. Gustavo, valeu, cara. Prazerzaço como sempre. Em breve nos encontraremos, que a gente combinou, pandemia, que a gente só iria se encontrar num lugar aberto, só chove nessa cidade de Porto Alegre. Uma hora a gente vai conseguir se encontrar. E, em breve, aos meus seguidores, aos teus seguidores, aos nossos em comum, nos próximos dias a gente vai estar anunciando, então, o nosso evento entre final de setembro e início de outubro. Só ficar ligado aí. Teremos uma noite bem rica em cima de todos esses assuntos que a gente vem trabalhando nessas lives. Anunciaremos e executaremos em breve, que a intuição está dando 10 para esse evento. Isso aí, boa. Vamos terminar com essa frase. A intuição está dando 10. Adivinha quem invadiu o estúdio de novo para encerrar o trabalho? Olha aí. Vamos lá, tchau. Beijo, Vicente. Tchau, dá tchau pro tio Gabriel. Tchau, tchau, gente. Gabriel. Tchau. Valeu, obrigado a todos aí também que apareceram. Beijão pra ti, quer dar? Manda um beijo pro Gabriel aqui, Mariana. Tudo bom? Tudo, valeu. Tá, beijo a todos. Valeu. Até mais, valeu. Até mais, tchau.